Aqui está um gráfico da variação das intensidades sonoras com a frequência. E este é um diagrama dos sons audíveis. Veja que para a frequência de 1 kHz, o menor som audível é 0 decibel. E 0 decibel corresponde a uma intensidade sonora de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E também aqui em 1 kHz foi definida o limiar da dor, a intensidade sonora do limiar da dor, que é 120 decibéis. Para frequências menores, como 100 Hz, veja que o menor som audível corresponde a 40 decibéis. E para frequências que em torno de 3.500 Hz, é possível ouvir sons de menos de 0 decibel. Curioso que para essa mesma frequência o limiar da dor também abaixa, ele ocorre mais cedo e numa intensidade sonora de uns 110 decibéis. A pergunta que vem é: por que isso ocorre? O motivo disso ocorrer é que o canal do tímpano funciona como um tubo fechado numa das extremidades. E o comprimento do canal do tímpano é de 2,5 centímetros aproximadamente. Então aqui está um tubo fechado numa das extremidades. A primeira ressonância, o primeiro harmônico, ocorre quando a distância aqui, o comprimento do tubo é igual a 1 lambda sobre 4, ou 1/4 de comprimento de onda. Se lambda sobre 4 é igual a 2,5 centímetros, então lambda é igual a 0,1 metros. E aí a frequência, então, é a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, dividido por 0,1 metros, dá 3.400 Hz. Isso para o primeiro harmônico. O segundo harmônico seria 3 vezes isso, que dá 10.200 Hz. E o terceiro harmônico dá 17.000 Hz. Veja que então está o primeiro harmônico aqui em 3.500 Hz. O segundo harmônico seria 10.200, que está por aqui. E o terceiro em 17.000 Hz. E o quarto não aparece porque está além do som audível. Aqui também mostra que para o som da voz pode ter frequências até maiores de 5.000 Hz. E as frequências mais baixas são próximo de 100 Hz. E os sons de música, né, podem ser ouvidos com frequência até de menos de 50 Hz, e existem frequências, né, de até mais de 10.000 Hz. Uma propriedade importante das ondas é a ressonância, pois só é possível transferir energia de uma onda para outra ou de um sistema oscilante para outro se houver coincidência de frequência, ou seja, se houver ressonância. Isso quer dizer que se as frequências de duas ondas não forem iguais, não é possível passar energia de uma onda para outra. A ressonância pode ser demonstrada usando dois diapasões, como esses aqui. O diapasão, então, esse dispositivo metálico, né, bifurcado aqui, que vibra numa dada frequência. Nesse caso aqui são diapasões da nota Lá, que é de 440 Hz. Esse diapasão ele pode ser retirado dessa caixa aqui, e quando a gente bate nele com essa espécie de martelo aqui, ele vibra, mas a intensidade sonora é baixa. Quando ele está na caixa, ele vibra com uma intensidade sonora bem grande.
Isso porque a caixa entra em ressonância com o diapasão. O diapasão vibra em 440 Hz e ele tem uma ponta dentro da caixa, e essa vibração aí entra em ressonância com essa caixa, que tem as dimensões certas para ressonar em 440 Hz. Aí eu vou mostrar aqui embaixo, então, eu já mostrei isso, qual deve ser a dimensão da caixa para que a ressonância do primeiro harmônico seja em 440 Hz. Aqui está o diapasão e aqui está a caixa. No primeiro harmônico, nós temos que, então, num tubo com uma das extremidades abertas, que aqui dentro cabe 1/4 de comprimento de onda. Então, o comprimento do tubo aqui tem que ser 1/4 de lambda. E se for um comprimento de onda da nota Lá, seria 0,77 metros, porque o lambda é dado pela velocidade sobre a frequência, velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, dividido pela frequência, isso dá 0,77 metros. Então, como o comprimento da caixa L tem que ser lambda sobre 4, então essa caixa tem que ter um comprimento de 19,25 centímetros, que é realmente o comprimento desta caixa. Então ela realça os sons de 440 Hz. É interessante também que aqui esse diapasão tem um pezinho aqui, e se eu mudar a posição do peso, como este aqui, abaixando, eu diminuo a frequência. Então vamos supor que este diapasão vibre em 335 Hz e não 435 Hz e este em 440. Quando eu bater nos dois, eu ouço ao mesmo tempo os sons dos dois. Só que vai ocorrer um batimento de 5 Hz, que é igual à diferença de frequência entre eles. Esse batimento é caracterizado por uma oscilação na intensidade sonora, como o tom, on, tal. Então, essa oscilação aí é dada pelo batimento. O batimento pode ser visto aqui embaixo nessas duas ondas também, que eu coloquei aqui. Imagine uma onda aqui está representando aqui no gráfico de Fourier uma onda de 435 Hz com essa intensidade e outra de 440 Hz com a mesma intensidade, ou seja, a onda deslocou, a frequência aumentou aqui um pouquinho. E veja que a onda contínua, né, tem um comprimento de onda menor, porque a frequência é maior. Então veja que aqui tem uma diferencinha de comprimento de onda e que vai sendo ampliada, e aqui forma então uma interferência destrutiva e aqui forma uma interferência construtiva. E aqui então o batimento é essa oscilação na amplitude, aqui destrutiva, aqui construtiva. Essa oscilação então vai ser de 5 Hz, que é a diferença de frequência entre as duas. Aqui está o gráfico de Fourier mostrando as duas frequências neste som que vai dar então aqui essa configuração. Já se eu mudar aqui a posição do pezinho e colocar na mesma altura deste, os dois diapasões vão ter mesma frequência, de 440 Hz. Então, quando eu bater nos dois ao mesmo tempo, eu ouço os sons dos dois, mas sem o batimento, porque estão na mesma frequência, o batimento é zero. Assim, não ocorre oscilação na intensidade sonora e podemos dizer que os dois diapasões estão afinados, assim como um violonista afina duas cordas, batendo nas duas ao mesmo tempo e ouvindo o som correspondente. Se não houver oscilação,
quer dizer que as duas cordas estão afinadas. Agora, é interessante que se eu bater num diapasão, eu faço o outro vibrar. Isso ocorre se eu bater nesse, por exemplo, a caixa vai ampliar, vai formar um som alto. Ao bater nesse, quando eu coloco a mão nesse, o som para, mas aí eu vejo que o outro está vibrando. Isso só ocorre se houver mesma frequência, ou seja, se eu deixar esse pezinho aqui e este aqui estiver vibrando em 330 Hz, 435 Hz, quando eu bater neste, não vai vibrar esse aqui. Mas se os dois estiverem vibrando de modo imperceptível, porque eles vibram aí de modo imperceptível, os dois na mesma frequência, quando eu bater em um, amplifica a oscilação do outro, aumenta a amplitude e vai ocorrer uma intensidade sonora bem mais alta. De modo que eu bato em um e ouço o outro vibrando. Isso não dá para demonstrar assim na prática, né? Não tenho dois diapasões aqui, mas eu indiquei um vídeo que eu coloquei na playlist logo na sequência deste vídeo, onde um professor mostra essas coisas que eu estou falando. Então é interessante vocês assistirem o vídeo.